Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de produção textual, só que hoje nós não vamos mais da devolutiva do parágrafo argumentativo. Chega de falar sobre o parágrafo argumentativo. Acho que agora vocês já têm todo o repertório, já tem todas as dicas que a gente poderia dar para que vocês melhorassem esse parágrafo. Hoje nós vamos falar sobre um outro elemento que é importante na nossa redação também, a coesão textual. A coesão é um elemento muito importante agora, não só no parágrafo argumentativo que nós estávamos falando, mas também na relação do texto como um todo. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre esse elemento que é importante não só para o parágrafo, mas para toda a redação e como ele pode ser usado aí para nos ajudar a compor esse texto. Então, antes da gente falar um pouco sobre como a coesão textual acontece no texto, a gente precisa pensar o que é a coesão. Então, existem duas palavras que caminham sempre juntas aí quando a gente fala do texto. É a coesão textual e a coerência textual. O que significa coesão num texto? A palavra coesão vem exatamente do ato de coser. Então, pensando aí no coser com S, que é o coser de costurar. É isso que a coesão, os elementos coesivos vão fazer no texto. Ele vai tecer esse texto, ele vai costurar esse texto para que esse texto se torne mais único, se torne mais coeso, para que ele se torne mais unido em termos de sentido. Então, quando eu termino de ler um texto que vai ser bem escrito, que vai ter uma união boa, eu consigo entender que desde a primeira palavra do texto até a última, o autor sabia o que ele estava dizendo, sabia que as palavras estavam articuladas para fazer o que ele queria. Quando eu tenho um texto coeso, eu consequentemente vou conseguir também ter um texto coerente. E o que é a coerência? É essa semântica, esse sentido que o texto vai ter, fazendo com que ele tenha um significado, uma clareza para o autor, para o leitor que está em contato com esse texto. Então, na relação entre as frases aí, que pode ser não só dentro de um parágrafo, mas também entre os parágrafos, eu vou ter a coesão e a coerência se unindo, trabalhando aí para que esse texto seja claro e consistente, para que em poucas palavras, para que com 30, 40 linhas, o meu leitor possa entender claramente a minha mensagem e de preferência que seja convencido daquilo que eu estou falando, tá? Então anota aí o que é coesão. É a ligação, ou seja, a relação entre as partes do texto. Ocorre quando se usam os mecanismos formais de uma língua para estabelecer as relações de sentido que esse texto vai trazer, ou seja, a coerência que esse texto vai construir. E na coerência entra a regência, entra a concordância, que a gente já estudou aí também, tá? Então, a competência 4 do Enem é especificamente se você sabe aplicar elementos coesivos no seu texto, que vão trazer essa unidade, que vão trazer essa clareza para o texto. Então, quando a gente olha a tabela das competências do Enem, na competência 4, a gente vai ter lá especificamente avaliando o candidato ou o aluno por meio desses elementos de articulação do texto. Então, eu tenho se ele não articula as informações, se ele articula as partes do texto de forma precária, se ele articula as partes do texto de forma insuficiente e com muitas inadequações, se ele vai articular as partes do texto de forma mediana, se ele articula as partes do texto com poucas inadequações, apresentando repertório diversificado, e se ele articula bem as partes do texto sem apresentar nenhuma inadequação. Por isso que a gente fala que não use só o portanto, não use só o concluindo, né? Não faça só as relações de oposição com entretanto, com mais. É preciso que tenha também um repertório diversificado. Então, isso está mostrado para vocês e a gente já tinha parado para pensar qual era a importância dessas articulações dentro do texto? Se não, essa é a hora da gente pensar sobre isso. Bem, a coesão ela pode acontecer de duas formas no texto. Eu posso ter uma coesão referencial e uma coesão sequencial. A coesão referencial vai ser aquela que eu vou usar principalmente dentro de um parágrafo. E eu vou fazer isso com pronomes, principalmente pronomes relativos, pronomes demonstrativos, que vão me ajudar a dar essa retomada no texto. Eu também posso fazer a coesão referencial por meio de substituição de palavras, por meio de substituição, às vezes, do pronome pessoal por uma palavra que já foi mencionada, tá? Então, essa é a coesão referencial. E hoje nós vamos estudar a coesão sequencial.
o que acontece na coesão sequencial? Ela vai ser aquela que vai acontecer não só dentro dos parágrafos, mas também entre os parágrafos. Então, quando a gente chama atenção que os parágrafos, principalmente argumentativos, entre um e outro, eu preciso trazer um elemento de coesão, reforçando a ideia que estava sendo dita anteriormente ou se opondo àquela ideia que estava sendo dita anteriormente, é porque a gente está fazendo aí a relação interparágrafos. Então, eu tenho aí um parágrafo relacionado com outro, seja para fazer esse elemento de oposição ou esse elemento de continuação desse texto. Bem, eu trouxe para vocês essa imagem aqui que vai representar bem a importância dos elementos coesivos no texto. Então, a gente olha um texto básico, dissertativo, 4 parágrafos, introdução, parágrafo argumentativo 1 e 2 e conclusão. E basicamente a gente vai olhar para esse texto e encontrar alguns elementos coesivos. Então, esses daqui são aqueles que a gente já vem conversando aí desde o 9º ano, desde o 1º ano, que é para que a gente inicie o parágrafo com um elemento de coesão que vai dar a relação com o parágrafo anterior. Então, aqui eu começo com, diante do cenário que foi apresentado na introdução, eu vou fazer aqui um parágrafo de oposição, então, por outro lado, e eu vou fazer um elemento de conclusão. Então, o que eu tenho apontado aqui em azul são as coesões intraparágrafos e o que eu tenho apontado de azul são as coesões interparágrafos. E mesmo dentro do parágrafo, a gente sabe que esses elementos coesivos, eles vão ajudar a gente a dar essa unidade, tá? Dentro do texto. Nessa coesão sequencial, eu gostaria de destacar para vocês 3 palavras aí, 3 classes gramaticais que são fundamentais nessa costura do meu texto. Bem, eu tenho a preposição, o advérbio e a conjunção. Então, a preposição vai ser aquela que muitas vezes vai dar para mim o adjunto adnominal. Esse adjunto adnominal é aquele que eu vou usar para poder classificar, para poder dar uma característica ou uma especificidade para o substantivo que eu estou colocando em destaque. Então, quando eu uso uma preposição, eu vou unir aí uma palavra com a outra para que mostre a ligação que existe entre elas. Então, eu tenho, foi advertido por estar se comportando mal. Então, eu tenho um motivo para a advertência que foi dada para ele. Então, isso eu vou fazer por meio de uma preposição. A proposta estava de acordo com o pedido. Então, eu estou fazendo aqui um elemento de coesão com o que foi dito antes por meio de uma preposição. Eu também tenho os advérbios. Os advérbios num texto dissertativo, ele é muito importante principalmente para modalizar o texto. Então, ele vai fazer com que o seu texto não fique... você acabe não se comprometendo o seu texto com afirmações que você vai fazer. Então, quando a gente escolhe usar frequentemente, muitas vezes, algumas vezes, a gente está modalizando esse texto e fazendo até com que ele não fique um texto que... Não é sempre que isso acontece. Existem exceções para essa realidade que você está falando. Então, quando a gente usa o frequentemente, por exemplo, eu estou dizendo que muitas vezes isso acontece, mas não é sempre. Eu tenho a noção de que isso não acontece sempre, mas eu estou dizendo que isso acontece na maior parte das vezes. Então aqui, de modo algum você poderá contar com a minha participação. Eu tenho uma afirmação categórica sobre algo, então aí, de modo algum, ele vai entrar no texto para poder dar uma pontuação que mostra aí uma decisão em relação àquela situação. Depois eu tenho frequentemente, que vai trazer para mim essa ideia de que a gente vinha falando aí de uma coisa que não vai acontecer sempre. E por último a gente tem as conjunções, que são os elementos aí mais importantes quando a gente fala dessa costura entre parágrafos ou entre períodos. Então a gente já sabe aí que existem as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Se você não lembra aí das coordenadas sindéticas e das conjunções subordinadas, dê uma olhadinha lá na matéria do 9º ano e lembre qual é a importância e o papel da conjunção. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui, mas
é importante que a gente retome aquele conhecimento que a gente tinha lá, não para classificação. O Enem, por exemplo, ele não vai querer saber qual a classificação ou qual a formalidade aí de nomenclatura para essas conjunções, mas sim a modo e quando você vai usar isso de maneira adequada, tá? Então eu tenho, conforme dito pelos economistas, os juros têm que cair no próximo semestre. É tarde para que reverta a situação. Então, nesse caso, eu tenho uma conjunção que vai dar a ideia de conformidade e uma conjunção que vai dar a ideia de finalidade. Então, elas vão entrar no meu texto exatamente com o propósito para que elas foram escolhidas para ali. E aí eu trouxe para vocês 4 tipos aí de relações que são mais importantes, mais usuais, quando a gente fala aí dessa coesão dentro de um parágrafo. E aí eu trouxe para vocês 4 tipos aí de relações que são mais importantes, mais usuais, quando a gente fala aí dessa coesão dentro de um parágrafo ou entre um parágrafo e outro, né? Pensando nessa coesão sequencial. Então a gente tem aqui uma relação que vai ser uma relação de causalidade, ou seja, eu vou ter uma causa para algum problema que foi apontado. Ser jovem no Brasil representa um grande desafio, uma vez que, além da busca incessante por um espaço no mercado de trabalho, há ainda a necessidade do constante aprimoramento em termos tecnológicos. Então a gente sabe que, nesse caso aqui, ser jovem no Brasil representa um grande desafio, eu estou dando aí a causa para ser o grande desafio. Então, quando a gente faz essa relação, por exemplo, quando eu apresento isso num parágrafo argumentativo, eu digo que ser jovem é um grande desafio no Brasil, o meu leitor já espera que eu indique as questões ou as causas para que isso seja um grande desafio. As relações de causalidade eu posso dar pelo uma vez que, pelo pois, pelo porquê, que são elementos aí que vão trazer essa ideia de causa. Depois, eu tenho a relação que pode acontecer por oposição ou por concessão. Então, nessa relação de oposição e por concessão, às vezes só a troca de um elemento coesivo faz com que a gente tenha um significado diferente. Então, nessa frase eu tenho: nós não consumimos refrigerantes na escola, porém hoje abriremos uma exceção. Nós não consumimos refrigerantes na escola, embora hoje abriremos uma exceção. A gente tem que tomar cuidado porque o uso do porém para fazer essa oposição ou o uso do embora para fazer uma concessão, ele traz um valor semântico que a escolha adequada dele numa redação pode mudar o sentido daquilo que eu quero dizer. Então, quando eu digo, nós não consumimos refrigerantes na escola, eu tenho depois uma ideia que vai se sobrepor a essa. Hoje abriremos uma exceção. O que é mais forte nessa frase? O fato de hoje ser uma exceção e de poder consumir refrigerante na escola. Então, a segunda oração se torna mais importante que a primeira. Agora, quando eu digo, nós não consumimos refrigerante na escola, embora hoje abriremos uma exceção. Então, eu tenho uma diminuição aí da segunda oração causada pelo embora. Aqui, o fato de eu fazer uma concessão vai fazer com que essa oração se torne, só hoje, é só pontual, o que vale é aqui. Tá? Então, quando a gente quer trazer isso, por exemplo, numa redação, que eu vou falar aí sobre questões que acontecem na nossa sociedade, a escolha dessa coesão adequada, desse elemento coesivo adequado, vai trazer também essa força semântica para o meu texto. O próximo ponto é a condição, que a gente acaba usando muito, é quando eu uso o caso, que vai dar essa ideia de que se algo acontecesse ou acontecendo alguma coisa, outra poderia vir a acontecer. Então eu tenho lá, caso você não venha me encontrar, eu ficarei em casa a noite toda. Então eu tenho uma possibilidade para o fato de você não vir me encontrar essa noite. Então eu tenho aqui uma relação que eu dependo da outra para que uma aconteça. Então eu tenho aí uma relação de condicionalidade. Depois eu posso ter relações de alternância e de exclusão. Então a gente precisa tomar cuidado porque muitas vezes as pessoas acham que usando ora ou usando o ou em qualquer situação, tanto, a gente tem o mesmo valor semântico. E não é assim que acontece. Por exemplo, eu tenho aqui, ou vocês conversam sobre a elaboração do trabalho ou estudam para a prova de amanhã. As duas ações não são possíveis ao mesmo tempo. Então quando eu tenho ou uma coisa ou outra, eu tenho uma situação de exclusão. Ou vocês conversam, ou vocês
estudam para a prova. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma opção. Agora, eu tenho a relação de alternância. Uma não exclui a outra, mas faz com que em momentos diferentes cada uma seja importante ou cada uma seja usada, que é o caso dessas ações aqui. Ora namoramos, ora estudamos, ora ajudamos nas tarefas de casa. Cada coisa ao seu tempo. Então, tudo é feito, tudo tem o seu valor, só que em momentos diferentes. Então, a gente precisa tomar cuidado porque essas relações nem sempre estabelecem o mesmo valor semântico, tá? Eu posso alternar o sentido ou eu posso excluir uma ação da outra, tá bom? Bem, eu trouxe para vocês esse parágrafo para que a gente possa analisar também esses elementos coesivos dentro do parágrafo. A partir dos anos 2000, com a exploração da telefonia móvel, o homem passou a se expor cada vez mais na internet, um ambiente antes nunca explorado. A facilidade oferecida pelo smartphone e a falsa sensação de não ser observado foram atrativos aos olhos dos consumidores. No entanto, a manipulação do comportamento do usuário tem sido amplamente praticada por meio do controle dos dados na internet. Embora uma ampla gama de informações esteja disponível a favor do internauta, ele vive com uma paradoxal desinformação, devido ao controle de tudo o que pesquisa. Há, portanto, extrema necessidade de combater tal tipo de dominação. Então eu tenho aí um parágrafo argumentativo e destaquei para vocês vários elementos da coesão sequencial que vão ser importantes aí para o desenvolvimento do meu texto. Então eu tenho a partir de, então eu tenho um advérbio indicando tempo, eu tenho cada vez para dar essa ideia de intensidade, eu tenho a ideia de oposição que vai ser gerada por no entanto, eu tenho a ideia do por meio de, que vai ser a preposição que vai indicar para mim a maneira como aquilo vai acontecer. Eu tenho o embora, que vai fazer aí a ideia de concessão, como nós vimos na outra frase. O devido a, que vai indicar a causa de algo acontecer, e a conclusão dessa frase, né, dessa ideia. Vejam que durante todo o parágrafo, esses elementos são usados para poder dar essa liga, para dar essa clareza, para fazer com que as minhas palavras fiquem mais convincentes para o meu leitor. Aqui vocês vão ver que tem alguns elementos destacados também, que são os elementos da sequência da coesão referencial, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Então aqui eu tenho alguns já destacados, que a gente vai discutir um pouquinho na próxima aula. Mas é importante que a gente perceba no nosso texto que esses elementos coesivos estão aparecendo e que se eu tenho que aplicá-los, eu já estou fazendo um exercício de clareza e de entendimento do meu texto. E se eles forem aplicados da maneira correta, eu vou ter aí pelo menos um texto que vai ser do início ao fim bem ligado e bem coeso, tá bom? Bem, eu vou deixar para vocês, para terminar, alguns sentidos que eu posso usar aí e alguns elementos coesivos que eu posso, ou palavras que eu posso usar nessa ajuda dessa coesão. Então a gente já mostrou outras tabelas aí para vocês com conjunções que indicam adição, conclusão, alternância. Então aqui a gente tem mais uma tabela que está falando sobre a questão do sentido de cada uma dessas palavras e que podem ajudar a gente na hora de construir esse texto. Então eu tenho a ideia de introdução, que a gente começa sempre o nosso texto, desde já, inicialmente, primeiramente, né? E aquilo que a gente sempre fala, quanto mais diversificado, mais inusitado for esse uso, melhor. Depois eu tenho a ideia de continuação, que eu posso inclusive aplicar entre um parágrafo argumentativo e outro, se eu estou dando um outro argumento, mas com o mesmo posicionamento. Além disso, do mesmo modo, acresce que, ainda por cima, tá? Então eu tenho algumas expressões que vão ajudar a gente a fazer essa ideia de coesão. Cuidado que nem todas aqui podem ser usadas num texto dissertativo, tá? A gente está falando aqui da ideia de uma maneira geral da escrita de um texto que dá a ideia de continuação. A conclusão, que a gente já vem trabalhando aí pra gente não ficar só no portanto, a ideia de tempo, de conformidade, de consequência, de exemplificação ou de esclarecimento. Então hoje nós falamos da coesão sequencial e na aula da semana que vem a gente vai falar da coesão referencial, aquela que vai me ajudar principalmente a não ficar repetindo palavras dentro do meu texto, tá bom?
Pra gente terminar a aula de hoje, eu vou deixar exercícios de fixação para que vocês façam aí nos próximos dias e que vejam se esses elementos aí intratextuais e intertextuais de coesão estão sendo bem aplicados ou bem percebidos por você na hora de elaborar um texto, tá bom? Tchauzinho, até a semana que vem.